Pessoal, chegou a hora de falarmos sobre Furiosa, novo filme da saga Mad Max, que vai contar a história da Imperatriz Furiosa, personagem vivida pela Charlize Theron no último filme Mad Max Estrada da Fúria, que não é só o melhor filme de ação dos últimos anos, como é um dos melhores filmes dos últimos anos. E aí a grande pergunta que fica, vale a pena? Vale ou não vale? George Miller correspondeu às expectativas gigantescas que foram criadas por esse filme? Logo após a abertura, a gente começa. Galera, eu quero começar falando uma coisa que eu acho muito importante, até pra você assistir melhor esse filme, e eu vou explicar o que é agora. Seguinte, como eu acabei de falar aqui na abertura, sobre a grande expectativa, foi o seguinte, lá em 2015 do filme primeiro, não o primeiro, mas o Estrada da Fúria, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, claro que existia uma expectativa pelo universo Mad Max, só que não era uma coisa tão gigantesca, e ninguém imaginava que seria aquele absurdo de filme, com aquela fotografia, com aqueles personagens, com a personagem furiosa, com aquelas perseguições absurdas de motos, bugres, jipes, caminhões no meio do deserto, aquela loucura toda que foi, deixou a todos de boca aberta com aquele cara naquela guitarra. Todo mundo saiu meio que atônito, mas também ao mesmo tempo ninguém esperava. Eu lembro que teve um comentário na época que foi assim, vários filmes de ação saindo esse ano, com vários diretores jovens, e quem tirou onda foi o velhinho do George Miller, e foi isso mesmo que aconteceu. Então, diferente do 2015, ninguém tinha expectativa e viu o filme da década. Só que agora a gente tá assim, e agora? Será que ele correspondeu àquele grande filme? É uma coisa um pouco complicada, e eu quero dizer isso. Sim, corresponde, o filme tem muitos aspectos positivos, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente falar aqui é o seguinte, o primeiro é o filme com muita ação. Esse também tem muita ação, tem menos. Só que eu acho que a ação do primeiro filme, além de ter sido um pouco mais, ela foi mais inovadora, toda filmada na marra, sem muito CGI, a porrada acontecendo mesmo, o carro voando, o personagem voando, e a criação daquele universo que é muito louca, a própria criação do caminhão, daquele negócio que pula de um lado para o outro, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E tem inovações aqui também, muito legais nas cenas de ação, mas é um filme que ele se preocupa mais, ainda mais no começo, em contar a história de origem da Furiosa. A gente começa o filme com a Furiosa criança, até ela se tornar a Furiosa adulta, vivida pela Anya Taylor-Joy, né, que no original é a Charlize Theron, só que a Charlize Theron desde lá de trás falou que não voltaria mais a fazer nenhum filme da saga Mad Max. Inicialmente ela teve uma treta com o Tom Hardy, teve briga, depois eu escutei falar que ela teve uma briga também com o George Miller, mas acho que não, eu acho que a treta dela foi com o Tom Hardy. Enfim, o filme George Miller, ele meio que separou por capítulos, por atos, né, 5 capítulos, então tem aquela coisa meio até a lá Tarantino, não sei o que, do não sei o que. Aí começa. Aí corta 2. Aí tem um título pro segundo capítulo. Tem título pro terceiro capítulo. E a gente só vai ver uma ação mesmo a partir do terceiro capítulo, se eu não me engano. Então, é o lance da expectativa. Você fica esperando muito pra você... Porque a gente vai pra esse filme pra ver carro voando, personagem voando. Demora, mas quando chega, também chega com grandes inovações. Mas, voltando, esse filme vai contar, como eu falei aqui, a história da Furiosa. E, gente, é um filme que o elenco tá todo muito bem. A Anya Taylor-Joy fazendo a Furiosa tá muito bem. Por mais que eu não acho que ela pareça muito com a Charlize, tem um momento quando ela tá mesmo com aquela testa pintada, ficou bem... A primeira aparição dela, eu falei, olha, que maneiro. Enfim, mas eu quero dar um destaque absurdo pro Chris Hemsworth, que ele faz um vilão espetacular. Ele é difícil, né? Porque ele é um cara que é muito engraçado, ele traz comédia pra cá também, mas a gente consegue sentir esse peso. Eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante que o George Miller fez com o Chris Hemsworth, fora que botaram uma prótese aqui no nariz, tanto que ele tá com um narigão assim maior, mas é que é muito interessante que o George Miller, a gente sabe que ele trabalha muito com essa fotografia zona do amarelo, do deserto, muita cor, muito colorido, e foi muito interessante que ele usou até a própria figurino do Chris Hemsworth, porque é o seguinte, ele é o grande vilão do filme, só que a primeira aparição dele é ele bem limpo, sabe? Com aquela barbona, um manto branco, te remete a Jesus. É muito interessante. A primeira imagem dele, aquela coisa etérea, ele vira em câmera lenta, com um sorrisinho. É pra lembrar Jesus.
E é muito interessante que mais pra metade do final, tem um plano dele que ele tá como quase um diabo, com a cara de mal, todo sujo, com sangue, aquele fundo escuro, meio avermelhado, porque vai ter uma coisa que ele vai ficar com os cabelos vermelhos, com a barba vermelha. Então é muito interessante, porque de bonzinho de Jesus ele não tem nada. Só que a primeira imagem dele é essa imagem messiânica, pra daqui a pouquinho ele tá com a barba vermelha, o cabelo vermelho. George Miller sabe muito bem brincar com isso. E com a fotografia do filme eu também quero falar que é um absurdo. Parece que cada plano é escolhido a dedo, muito bonito. Você, inclusive, já falando isso, se por acaso na sua cidade existir em IMAX, vá assistir em IMAX, por favor. Falando também de outra coisa, cara, figurino é um absurdo, a direção de arte desse filme é um absurdo, a criação tem um lance diferenciado, mais de um, na verdade, nessa cena de perseguição, porque quando a gente viu as cenas de perseguição do primeiro, a gente ficou chocado, e agora, novamente, a gente fica chocado. Outra coisa que eu achei impressionante é a trilha sonora. A trilha sonora funciona muito bem para criar a tensão, para criar o nervosismo, sabe? Para trazer aquele terror daquele momento. É uma trilha bem já que veio do primeiro e nessa tá uma coisa absurda. Novamente, por isso que eu falo, para não deixar para ver esse filme na televisão. É legal você ver na televisão depois, mas veja no cinema, na sala IMAX, na maior sala, com mais caixa de som, porque esse filme merece ser visto em toda a sua pompa, porque é um grande filme. Agora, mas só tem coisa boa. Vamos lá. Eu achei o filme lindo, eu gostei do filme. Eu vi alguém mencionando assim, mas tem muita mentirada em alguns momentos. Tem, mas é cinema, é escapismo. Já tinha também muita no Estrada da Fúria. Isso não me incomodou em nada. O que se a gente parar pra pensar, tem muita coisa que ninguém faria isso. Mad Max, amigo. Furiosa. Agora, dito tudo isso, eu quero falar uma coisa que é muito interessante, que ele é um filme que ele vai, quando começar a ação a comer solto, ele vai embora. Mas eu gosto da história, eu acho muito bem contada. Eu acho interessante explicar esse corte por atos, assim, bem separadinhos. Foi muito legal para definir cada momento da vida da Furiosa. Faz uma ligação muito legal com o Estrada da Fúria, o porquê que ela tá fugindo no caminhão. Enfim, vocês vão entender assistindo ao filme. Só que tem esse começo que pra mim ficou mais lento, mas eu acho que é muito bonito de assistir, a história tá muito bem contada, os nomes criados para os personagens são sensacionais, o George Miller sabe brincar muito com os nomes, eu não quero nem ficar falando muitos nomes aqui para deixar vocês se divertirem no cinema. Mas por esse início um pouco mais lento, e não é só por isso não, tá? O que eu vou falar é o seguinte, eu gostei muito, mas o primeiro, quando eu falo primeiro, eu tô falando do Estrada da Fúria, é um absurdo. O primeiro é nota 10, entende? Não é um nota 10 esse filme, mas isso não quer dizer que ele não seja um filmão. Ele é um sólido nota 8, talvez até 9, mas eu vou dar uma nota 8 pra esse filme. Tecnicamente, esquece, é perfeição em tudo. No elenco também, é muito bom quando a gente tem um grande vilão, sabe? Esse filme tem um grande vilão, esse filme tem uma grande história, esse filme tem uma grande fotografia, esse filme tem uma grande trilha sonora. Ele não peca na ação, pelo contrário, mas é porque a ação... porque a comparação é inevitável, entendem? E a ação do primeiro é mais porrada, sabe? O primeiro é o filme da geração, da década, de tudo, entendeu? É um dos grandes filmes de ação da história. E aí é aí que pega. Mas é um grande filme. Um sólido nota 8, vale muito a pena. Cinema de tela grande, gigantesco, IMAX se você tiver na sua cidade. Som também, e é isso. Que temos boas coisas no cinema no momento, né? É legal quando a gente tem isso. Então, vá pro cinema. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez por assistir esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.